Vamos lá, turminha. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história 7 de setembro. Que acontecimento, que fato tão importante. Por que é tão importante? Né? Para o Brasil e para o povo brasileiro. Então, 7 de setembro, nós comemoramos todos os anos esse feriado, tá? Como o dia da nossa independência. O que isso quer dizer? Tá? Foi o ano, né? Foi uma data, né, em que o Brasil ele colocou fim aos laços coloniais que existia entre Brasil e Portugal. E esse processo de independência aconteceu de maneira muito paralela. E grandes personagens fizeram parte dessa independência. Entre eles foi Dom Pedro de Alcântara, que também era conhecido como Dom Pedro I, a sua esposa, Dona Leopoldina, e também outro personagem que se destacou muito nessa independência foi o José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele foi um dos articuladores da nossa independência, tá? Então, vamos agora, né? Vocês viram, né? Quem eram os personagens, né? O qual fizeram parte dessa história. E após a volta de D. João VI, que era o pai de Dom Pedro, né, ele retornou a Portugal. Né? Vocês sabem que no período joanino eles vieram para cá, para o Brasil, fugitivos, né? Ele e sua família, né, devido a uma guerra que estava tendo com a tropa de Napoleão Bonaparte. Então eles vieram para cá, para o Brasil. Só que Portugal, como não estava mais regendo, né, estava regendo de uma forma assim. O rei de Portugal, que era Dom João, ele estava aqui no Brasil, mas não estava lá de corpo presente, tá? E o povo, Portugal, né, as elites que estavam passando por uma crise, exigiu a presença, tá, do seu rei lá no seu país. Tá? Então, em 1820, as elites brasileiras começaram a discutir as possibilidades de fazer essa independência do Brasil, tá? Por conta desse contratempo que havia entre o Dom João VI com o Brasil e com o país que era Portugal. Tá? Então, ao contrário das demais colônias, né, hispânicas, o Brasil ele tinha um príncipe herdeiro, que era um reino fisicamente instalado ao seu território. Então, dessa maneira, muitos líderes se uniam à figura de que Dom Pedro, né, a fim de que ele pudesse liderar o processo da independência. E aí, o que aconteceu? Né? Com a ida de Dom João VI para Portugal, ele deixou seu filho como regente aqui no Brasil, certo? Então, alguns líderes, né, desconfiavam da fidelidade de João Pedro, de Dom Pedro, que era o filho de Dom João. Tá? E essas dúvidas elas foram disputadas, tá, em 9 de janeiro de 1822, tá, com a declaração de que Dom Pedro permaneceria no Brasil. E essa data também passou a ficar a história do dia do fico. Tá? Mas aí o que foi que aconteceu? Dom Pedro precisou fazer uma viagem, tá? E ele decidiu aí fazer uma viagem que era uma viagem à província, tá? De São Paulo, a fim de garantir o apoio dos paulistas a essa causa da independência do Brasil, tá? Então deixou sua esposa, tá? A princesa Dona Leopoldina como regente. E aí o que foi que aconteceu? Nesse intervalo, né, chegou uma carta de Portugal, de Dom João, do pai de Dom Pedro, exigindo a volta imediata de Dom Pedro, porque ele já estava sabendo que Dom Pedro estava querendo fazer essa independência entre Brasil e Portugal, tá? Então, pediu para que ele voltasse, né, ao rei de Portugal e dessa vez não aceitariam desculpa nenhuma, porque Dom Pedro, de certa forma, ele estava sendo contra o pai, tá? Porque ele via que o Brasil precisava dessa independência. E aí, diante dessa gravidade, dessa situação toda, a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, ela convoca aí um conselho, né, do Estado, de todo a elite, e indignados, tá, com
o que estava acontecendo, com o conteúdo aí das ocorrências do que estava acontecendo, os integrantes apoaram sim a decisão da dona Leopoldina em assinar o decreto da independência do Brasil. Na verdade, foi ela que assinou primeiro, entendeu? Foi ela que assinou. Então, assim, ela foi uma das personagens muito marcante, né? E aí, quando ela assinou, né? Que ela assinou no dia 2 de setembro, crianças. No dia 2 de setembro. E aí ela assinou esse decreto e, claro, ficou esperando, né? Que seu esposo pudesse confirmar essa assinatura dela. Até porque ele deixou ela como regente após a sua viagem, né? Que foi lá fazer essa sua viagem em São Paulo, né? Mas aí ela assinou, né, esse decreto e logo em seguida ela despachou uma carta para Dom Pedro, né, mostrando para ele que ele tinha que fazer essa independência de imediato, né, o mais rápido possível, porque houve aí uma carta do pai dele para que ele pudesse voltar, senão ele iria ser preso junto com as elites também, se ele não obedecesse ao seu pai. Tá? Então, o príncipe regente ele foi no dia 7 de setembro, nas margens do Ipiranga, que aí foi um acontecimento bem aí importante, né? Recebeu aí a mensagem, tá? E atualizou as ordens às vindas de Portugal e declarou assim a independência do Brasil. E ele foi considerado o marco da independência brasileira. A partir desse momento, criança, o Brasil ele seria organizado como uma monarquia e procuraria conhecimento internacional. Ele realmente ficou, o Brasil ficou totalmente independente de Portugal. Só que houve, claro, muitas guerras nessa independência, tá? Mas com isso nós conseguimos, né, o que tanto nós queríamos, porque estávamos já cansados de ser total dependência de Portugal, né? E com isso muitas pessoas sofriam, né? O povo brasileiro, nosso país era muito explorado, né? Levando assim riquezas para o seu país, sem olhar, né? Que o Brasil precisava também dessas riquezas, né? Para poder crescer, né? O nosso país. Mas é isso, crianças. Então eu vou enviar agora 2 vídeos para vocês assistirem uma historinha, tá? Bem legal mesmo, tá? Então preste atenção para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né? Aqui eu conversei com vocês, agora vocês vão ver no lúdico, em desenhos, tá? Uma história bem marcante, tá certo? Vamos lá. Segue aí o link, é muito bom a gente estar sempre assistindo, né? Escutando e obtendo esses conhecimentos da nossa história do Brasil. Vamos lá, meus amores. Vamos assistir junto.